Ok, começa com a palavra de oração. Então, ora por nós aí, Vânia. Tá tudo elegante, com seu cabelo penteado, com essa cadeira de presidente aí. Ora por nós aí. Pai, te agradeço por essa oportunidade de estarmos juntos, Pai, por essa tecnologia que tu deste conhecimento ao homem para que venhamos utilizá-la, Pai, para o crescimento do seu reino, Pai. Quero te pedir, Pai, que seja a inspiração de todo esse momento de oração, de todo esse momento de comunhão, desse momento de ensino, de aprendizado, e que nós venhamos, Pai, absorver aquilo que tu queres que teu filho passe para nós. Te agradeço pela vida de cada um aqui presente, que a tua mão poderosa continue nos garantindo, Pai, nesse tempo difícil, e que tu tens sido, Pai, o nosso garantidor. Muito obrigada por tudo e amém. Amém, gente. Boa noite a todos. Agora também a Cris e o Fabiano. Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cris. Eu vou agora mutar todos vocês, tá? Muta aí vocês aí o microfone de vocês. Mas quando quiserem falar, é só liberar e falar. Não precisa ficar preocupado com muita liturgia, não. Quando quiser falar alguma coisa, levanta a mãozinha, já pode começar a falar. E se o outro falar junto, a gente pede para parar para o outro se comunicar. Então, estamos começando a segunda aula, né, do nosso ano nas células. Nós temos esse ano de 2021 como temática central, né, a maturidade no amor, né? Estamos baseando em 1 Coríntios 13 como a base temática para o ano, e a ideia é cada mês nós temos um bate-papo dentro de 1 Coríntios 13, que as células possam compartilhar, cada um na sua perspectiva, tá bom? Esse mês, a aula de hoje é equivalente ao mês de fevereiro de 2021, e o tema da segunda lição é o amor é paciente, que é baseado em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, que diz exatamente isso, o amor é paciente. Aí, no nosso material, a gente colocou aí uma definição de paciência, que, na verdade, foi tirada do próprio site significados.com.br, né? Nada muito rebuscado, só para ter uma noção. Paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. O ato de ter paciência pode também significar perseverança em relação a algo como uma resposta, situação ou ação que aparentemente não tem previsão para se concretizar. A expressão perder a paciência é utilizada justamente quando toda tolerância e perseverança se esvai, quando o indivíduo já não suporta esperar, suportar ou procurar por alguma coisa ou alguém. Outra expressão bastante popular é de que a paciência tem limite, pois, por mais paciente que o indivíduo possa ser, a paciência é findável, assim como quase todos os sentimentos humanos. A paciência é uma das características do ser educado e humanizado. Saber agir com paciência significa não agir com pressa, ser atento e cuidadoso com o que se está fazendo, saber ouvir, ver, sentir e falar com parcimônia. O ato de ser paciente é considerado uma das virtudes do Espírito Santo, de acordo com a doutrina cristã. No âmbito religioso, a paciência está ligada à compreensão e perseverança na fé. Significa acreditar na palavra de Deus e perseverar em seu caminho, tendo paciência, pois no momento certo será recompensado com coisas boas. Bem, isso aqui é basicamente uma definição bem de senso comum do conceito de paciência, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa a isso? Alguém tem alguma perspectiva legal? Pô, pastor, podia colocar esse ponto sobre a paciência, eu acho interessante também. Lembrando que esse assunto vocês vão conversar com as células de vocês, sobre o amor é paciente, e sobre a própria definição de paciência. Alguém tem alguma coisa que queira acrescentar, gente? Aí? Sim, Marco, pode falar. Pastor, assim, ouvindo a definição, né, que o senhor trouxe agora e acabou de ler, eu refletindo aqui, acho que está linkado também à questão do domínio próprio, que é o fruto do Espírito, né, essa paciência. Sim, a paciência é o domínio próprio. O domínio próprio requer paciência também. O domínio próprio já é um pouco além da paciência, que tem a ver com os próprios impulsos internos, né? E a paciência mais com o outro, mas também, sim, lógico. Para ter domínio próprio, tem que ter paciência, é isso aí. Faz sentido. Concordam com vocês também? Acho que faz sentido, gente?
Beleza, valeu, Maicon. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa sobre o que foi dado definição de paciência, gente? Não? Podemos seguir, então? Beleza. Então, como nós falamos aqui, o pano de fundo que vamos usar vai ser a parábola dos dois filhos, né? A ideia é essa, é pensar que como a sentença do ano é o amor maduro, baseado em 1 Coríntios 13, ou melhor, a maturidade no amor, e esse amor de 1 Coríntios 13, e como nós explicamos, esse amor vem sendo adjetivado aí no texto. Então, é pensar cada adjetivo desse, cada qualidade desse amor e trazer para a nossa realidade. E a melhor forma de entender uma adjetivação é uma história, porque você vai entender a prática daquele adjetivo, né, da paciência, nesse caso. A gente vai pautar, então, em Lucas 15, do 11 ao 32, embora seja uma história conhecida. Se alguém tiver com Bíblia aí, ou com aplicativo com Bíblia, quiser ler para nós, Lucas 15, do 11 ao 32, alguém quer ler para a gente aí? Quem quiser levantar a mão só para saber aí, para liberar. Quem vai ser? Lucas 15, do 11 ao 32. Quem tem uma leitura boa aí para ler para a gente? Romã? É isso? Se movimentou assim ou não? Libera o microfone, então, quem for ler. Ninguém? Quem pode ler, gente? Libera o microfone de quem vai ler Lucas 15, do 11. Romã, vai ler, Romã? Então pode ler. Pastor, eu estou abrindo aqui, só um minuto ainda. Bom, é essa tecnologia, né? Antigamente tinha a Bíblia rapidinho assim, agora tem que abrir os tempos modernos. Se alguém já achou aí, pode começar aqui. Nossa, tá lento aí? Tá Pentium 3.0 ainda? Pastor, Sim. Lucas 15, do 11 do ao 11 ao 32. 32. Isso. Leia, Maicão. Valeu, Romano. Deixa o Maico ler, então. Obrigado. E disse, certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Dando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao seu pai,
Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém. Linda palavra, né? Bem-vindo também, chegou agora aí o Claudinho e a Ruth. Bem, irmãos, a ideia é a seguinte: nós vamos fazer hoje o quê? Todos aqui assistiram a mensagem ontem, como eu falei, a pregação está gravada no YouTube, né? Então dá para você ouvir mais vezes. E por que esse nosso encontro aqui? Apenas para esmiuçar um pouco mais. A gente quer tentar aprofundar mais, reler a história e abrir espaço para cada ponto da mensagem, se houver alguma dúvida, algum questionamento, algum acréscimo, porque quando vocês se reunirem com a célula de vocês, vai ser você e seu grupo. Então, de repente, o que alguém traz aqui vai acrescentar, vai enriquecer a sua aula também, tá bom? Vamos lá, então. Um homem tinha 2 filhos. Vamos usar como pano de fundo sobre o amor ser paciente a parábola de Jesus, que é conhecida como a parábola do filho pródigo. Ao receber esse nome, dá-se a impressão que Jesus queria apenas apontar a história do filho pródigo, ou do filho mais moço, que foi embora de casa e desperdiçou toda sua herança. A história, porém, é sobre um homem que tinha 2 filhos, como está no versículo 11. Na verdade, o grande enfoque de Jesus é o amor paciente do Pai pelos seus 2 filhos. Nossa intenção com essa lição é aprendermos com o Pai Celestial sobre paciência e amor. Sendo assim, vamos observar as atitudes do Pai com os 2 filhos, que nossa igreja tem essa mesma atitude de amor paciente e maduro. Então, só recapitulando isso, né, já explicamos várias vezes na igreja, se alguém tiver alguma dúvida, aproveita para perguntar, mas hoje com a pesquisa fácil, hoje em dia com o Google tudo é mais fácil, você vai achar lá a partir de quando, no século XVI, alguns tem história do século XIII também, da divisão da Bíblia por capítulos, né? A gente lembra que a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento usando mais o pergaminho, depois é usado também o papiro, né? Então, na verdade, eram rolos onde era escrito e não tinha divisão de capítulos, né? E também assim o Novo Testamento. Esse modelo que nós temos hoje assim de livro que a gente chama de códice, né? Que é assim nesse formato assim, é relativamente moderno, né? Depois da Idade Média. Então esses livros não tinham capítulos, eles foram escritos de forma cursiva. Então o Evangelho de Lucas, né? Quando Lucas escreve seu Evangelho, ele escreve dessa mesma forma, ele vai escrevendo de forma livre. Porém, ele depois é dividido por capítulos e é colocado nesses capítulos títulos, né, dos capítulos. E o título colocado em Lucas 15, a partir do versículo 32, é a parábola do filho pródigo. E como nós explicamos aqui, esse nome o nome parábola do filho pródigo ele não condiz muito com a proposta da parábola, né? Porque Jesus já começa a parábola falando da história de um homem que tinha 2 filhos. Então, o enfoque está nos 2 filhos. E como nossa perspectiva aqui é olhar o amor como paciente, amor sendo paciente, a história do pai que tem paciência com os 2 é uma lição para nós como igreja, tá certo? Essa é a primeira parte aqui da explicação do nome da parábola. Alguma questão, alguma dúvida, algum acréscimo? Alguém quer acrescentar alguma coisa, gente? Fica à vontade aí. Não, posso seguir então? Vou estar sempre na pausa para vocês falarem. Fica à vontade. Quando tiver que falar alguma coisa, vou falar uma coisa que não tem nada a ver, bobeira. Nada aqui é bobeira. Tudo é importante que você disser vai ser acrescido, vai fazer uma dúvida assim. Por exemplo, tem palavras. Eu lembro quando eu comecei a caminhar, eu sempre digo para as pessoas, o que me fez muito crescer no Evangelho é sempre perguntar, tirar dúvida, né? Então, você vê, por exemplo, a Bíblia fala de jornaleiros, né? O que é de jornaleiro? Eu lembro que no Novo na Fé eu perguntei a um irmão, não, é a pessoa que trabalha por jornada, né? Então, a jornada diária, né? Uma espécie de um empregado temporário, tinha uma jornada diária, por isso chamado de jornaleiro, né? Nem um jornaleiro que vendia jornal naquela época, né? Ia falar alguma coisa, Romano? Levantou a mãozinha e pode falar. Não, desculpa, entendi errado. Beleza. Também chegou, só para avisar, chegou aí o casal aí, Beth e Luiz, né? Estão aí, casal Lira, vocês são um dos 2, sejam bem-vindos à classe aí. Tá, vamos dar sequência então. Seguindo então a apostila, só um instantinho, para receber mais gente está chegando aqui. Agora temos a honra de receber Maurão e Isa também, então deixa eles entrarem com calma aí.
Fala, Maurão, seja bem-vindo. Beleza. Estou mutando vocês aqui já, tá? Depois, querendo falar, é só liberar o mute do microfone. Bem, seguindo, então, o texto aqui, se eu fosse pôr o nome nessa parábola, eu coloquei aqui, né, chamaria de 2 filhos que não sabiam que eram filhos. O mais moço, por não saber que era realmente filho, queria só a herança. O filho mais velho, por não saber que era somente realmente filho, se via como um escravo. Então, ambos têm uma visão distorcida da paternidade de Deus, né? Precisamos recordar que todos os adjetivos dados ao amor em 1 Coríntios 13 são adjetivos de Jesus e, consequentemente, devem ser da igreja também. Nesse caso, tudo que se refere ao amor do pai pelos filhos, na parábola, refere-se também ao amor da igreja por seus filhos, né? Então, só lembrando, como nós falamos, 1 Coríntios 13, o amor é paciente, nós poderíamos traduzir por Cristo é paciente, e também traduzir para a igreja é paciente. Quando eu falo a igreja é paciente, eu falo do corpo como um todo, quer dizer, o Silfane é paciente, o Romão é paciente, o Cleito é paciente, a Fabi é paciente, a Ruth é paciente, ou seja, nós devemos exercer essa paciência no trato com os nossos irmãos e principalmente com aqueles que são filhos da fé, tá certo? Então, vamos lá. O amor é paciente. A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar o amor paciente do pai com o filho mais moço. E agora, nesse momento, eu vou entrar em cada tópico que foi trazido na mensagem ontem, né? Eu quero deixar você bem à vontade, vou citar rapidamente o tópico, não vou pregar de novo, né? Essa é a ideia, já tem a pregação gravada. Vou só citar o tópico e abrir espaço para se há alguma dúvida ou algo a ser acrescentado. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, vamos tratar o amor paciente do pai com o filho mais moço. Primeiro, o amor paciente não aprisiona. Eu coloquei baseado no versículo 12, né? Quando o filho pede, pai, me dá a minha parte da herança. E o texto, logo no versículo 13, fala que logo a seguir ele vai embora e leva a sua parte da herança com ele e gasta. Então, quando ele pede a minha parte da herança, está implícito aí um desejo de ir embora. O pai podia dizer, não vou fazer isso, não sou obrigado a repartir a sua herança agora, não existe herança de pai vivo, então, quando eu morrer, eu reparto a herança. Mas o pai reparte, exatamente que essa é a proposta, todo amor que é paciente não aprisiona as pessoas, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como é que vocês entendem essa questão de um amor que não aprisiona. Ficasse livre agora, assim, para quem quiser falar alguma coisa sobre isso, como é que você percebe essa perspectiva de um amor que não aprisiona as pessoas? Quem pode falar alguma coisa sobre isso? Fala, Vânia, fica à vontade, para liberar o microfone e falar aí. Eu acho fantástico essa questão do amor que não aprisiona, porque você está seguindo exatamente o que Deus fez. Em momento nenhum, Deus nos aprisionou à sua vontade. Ele podia fazer isso, né? Então, ele foi o maior exemplo. Nós já tivemos, já na criação, que o homem sempre teve a liberdade de escolha, liberdade de ir e vir, liberdade de escolha mesmo. Então, esse ensino ele não é para a célula, para a igreja, é para a vida mesmo, né? Porque nós que já temos filhos, sabemos que podemos orientar, podemos aconselhar, e nada disso é garantir de que eles vão seguir aquele caminho. Eles vão escolher o caminho que eles entenderem, que eles discernirem como melhor. Então, o nosso papel não é tolir, não é ser uma parede, não é ser uma pedra, é orientar da melhor forma para que ele faça as melhores escolhas possíveis. Então, em momento nenhum, nem em célula, nem na família, nem na igreja, nós teremos como ter sucesso aprisionando alguém. Não existe essa liderança. Isso já não é liderança. Muito bem, Vânia, excelente, excelente, isso mesmo. E assim, você vê em tudo, né? Como você falou, você também a questão da relação dos pais com os filhos, né? Você aprisionar um filho, a pior coisa que tem, ele vai embora e não volta nunca mais, né? Então, quando o filho é liberado em amor, ele volta. Ele tem um ambiente tranquilo para voltar. No casamento, quando o filho casa, ele sai abençoado, ele e a nora, ou ela e o genro, eles vão voltar tranquilo, porque sabe que tem amor naquele ambiente que o acolhe. Mas se aprisiona, talvez vendo a pesquisa, faz tempo isso, sobre a Itália, né? A Itália, as mães têm muita fama de serem as nonas, as mamas, né? E lá o abandono de idoso é muito grande. Elas aprisionam muito os filhos, quando os filhos podem, os filhos botam em asilos, né? Então, todo amor que aprisiona gera isso, gera depois a punição e a vingança, né? Então, que a gente possa ensinar isso para os nossos irmãos nas células, nas relações, que nós, como líderes, não aprisionemos as pessoas, não tenhamos medo de liberá-las, mesmo sabendo que algumas vezes elas vão tomar decisões erradas, vão se machucar. Não é verdade? Ok, gente? Mais alguém quer algo acrescentar mais sobre o amor não aprisiona ou eu posso seguir?
Então tá, vamos seguindo então. Próximo ponto, no versículo 13, depois que ele vai e gasta tudo, né? Você imagina a herança daquele pai, foi desperdiçada. Eu coloquei aqui, será que estamos prontos a suportar que as pessoas que amamos e demos o melhor de nós, talvez desperdicem irresponsavelmente nosso legado para eles? Isso é uma coisa séria. A gente vai dar o melhor de nós para alguém, essa pessoa pode desperdiçar tudo. Fala, poxa, foi em vão, então. Nunca é em vão. Toda semente depositada tem o potencial de frutificar em algum momento. Há pessoas, talvez, infelizmente, só na hora da morte vão vivenciar isso. Só na hora da morte vão, de fato, usufruir da bênção daquela semente. Mas a semente está ali, né? Então, eu preciso confiar na semente que eu depositei e entender que talvez a pessoa pise em tudo que eu dei para ela. Ela desperdiça. Vocês, como líderes de célula, sabem bem o que é isso, né? Eles se dedicam, preparam um material, aí liga para todo mundo, né? Assim, não, tá fechado, tá fechado. A pessoa nem aparece, não dá satisfação nenhuma, ou dá aquela desculpa bem esfarrapada, ou então você está cuidando da pessoa com o melhor que você pode, ele vai procurar o líder de rede, procura o pastor, quer trocar de célula, aí fica implícito lá, quer trocar porque você não é o líder de bastante para ele, né? Isso vai ferindo a gente, machucando, né? É o processo da jornada de quem dá o melhor de si para o outro e que talvez receba ingratidão, outro pisar nele, né? Como é que é para você lidar com essa questão que muitas vezes o melhor de mim, que como eu expliquei ontem, a minha herança, né? É tudo que eu recebi das pessoas, tudo que eu fui acumulando na minha história de vida, eu reparto com o outro, né? Meu conhecimento, meu aprendizado, minhas experiências, minhas dores, minhas feridas. Vocês me conhecem, uma boa parte, vocês conhecem a minha intimidade, eu abro o coração várias vezes, reunião de presbitério, quem é do presbitério aqui, em treinamento, nunca fui aquele cara que mantive o perfil do pastor perfeito, então, muitas vezes eu posso expor a minha intimidade para alguém que depois vai pisar nisso, vai me humilhar, vai gastar, vai desperdiçar, né? Como é que é pensar sobre isso, gente? Quem queria acrescentar mais alguma coisa aí sobre essa questão de, às vezes, se eu estou pronto a amar alguém que talvez pise na minha herança, talvez desperdice o que eu ofereci? Pastor? Sim, pode falar. Quem está falando? É Flávia. Fala, Flavinha. Pode falar, Flávia. Mulher mais linda dessa igreja. Eu só queria tirar uma dúvida, tem a ver, assim, eu acho que está um pouco linkado aí com o que o senhor está falando, né? Mas, lendo aqui o versículo 12, ele diz que o mais novo disse ao seu pai, pai, que era a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Eu queria, assim, entender um pouco sobre o amor paciente versus a responsabilidade, né? Porque o pai, aqui fala que o pai repartiu e já deu a parte da herança, ainda sabendo que o filho não estava preparado para viver aquilo, que ele poderia se arrepender e fazer coisas erradas, assim como aconteceu. Porém, num pensamento, numa perspectiva de pai maduro, a gente pensar que, às vezes, o amor quer dizer que você tem que fazer aquilo que a pessoa está pedindo. Amor, a Elisa vai atrapalhar aqui. Beijo, Elisa. Deixa a mãe falar um pouquinho aí. Ainda que isso possa ser ruim para a pessoa, porque aí não vai só mexer com o meu amor paciente, mas sim com uma responsabilidade e maturidade que quem tem sou eu. Você está entendendo o que eu quero dizer? Entendi. Boa pergunta. Deixa eu explicar só uma coisa. A parábola não fala de idade, mas tudo pressupõe que já é um homem adulto, senão o pai não faria isso, né? Então, a gente precisa entender, é lógico, eu não posso dar o que os filhos querem, mas o que eu mais tenho que dar para os filhos, de acordo com a idade, é responsabilidade. O que o pai deu para ele foi responsabilidade. Você quer a sua parte, então aqui, agora vê o que você vai fazer com ela. Então, a gente tem que entender, eu conversei com uma pessoa que veio desabafar comigo, de algumas pessoas da igreja, que às vezes enfraquecem, vão embora, e por que não vão em busca? A gente vai em busca até certo ponto, mas tem hora que tem que deixar a pessoa responsável pelas decisões dela, né? Então, assim, é diferente de uma criança, Flavinha, que pede e o pai dá para não deixar o filho frustrado. Não é o caso, não. Nesse caso, o pai dá a ele a responsabilidade de administrar aquilo que é direito dele apressadamente, entendeu? Então, é dar oportunidade da pessoa crescer, com responsabilidade. Agora, sim, alguns vão tratar isso com maturidade, outros não. Esse filho não tratou. É consequência da escolha dele, mas o pai não está dando o que o filho queria. O pai está dando ele responsabilidade. Entende? Sim. Pode perguntar. Assim, a gente vê muito... a gente tem a célula de jovens casados, né? Mas, assim, aí tem líderes com célula de adolescentes, células onde enfrentam realidades diferentes por conta da fase da vida, né?
Mas, assim, pensando até mesmo, talvez, num líder que lidera adolescente, que, às vezes, outro líder lidera com... E os problemas de alguns pais seja lidar com esse meio termo já na adolescência, talvez, pegando um pouco desse exemplo, do pai que quer começar a dar responsabilidade para um filho, mas que tem que ter também um freio aí, né? Para que essa questão, a responsabilidade versus o amor paciente, o amor que leva o outro a ter responsabilidade. De repente, dá um celular antes do tempo, dá um cartão de crédito antes do tempo, e faz coisas porque eu preciso dar alguma coisa para o meu filho para que eu perceba se ele tem responsabilidade ou não, se ele vai criar autonomia, mas, ao mesmo tempo, eu preciso assim, monitorar. Né? E eu acho que isso... Desculpe, que nós estamos ampliando já para uma questão mais específica de um filho adolescente. Entendi, mas vamos tocar nesse ponto também. É lógico que aqui, só repetindo, tá? Na parábola, era um homem adulto, disse, eu quero o meu direito. O pai, então toma e se responsabilize por isso. Uhum. Agora, até em adolescentes, ele também tem que lidar com responsabilidade. É lógico que a idade da Elisa, né? Você não vai dar para a Elisa o que ela quer, tá certo? Muito menos para a Teté, para a Estezinha. Um adolescente também não vai dar o que ele quer, não, mas tem que ter responsabilidade e arcar com as consequências já. Na verdade, o conceito de adolescência é um conceito relativamente moderno, né? E que agora estou ampliando. Então, tem que ter adolescência estendida, né? O conceito de adolescência não foi lançado irresponsavelmente. Entendeu-se que é uma fase da vida, né? A partir dos 13 anos, mais ou menos, onde há uma explosão de hormônios e também de conexões neuronais, de sinapses, que a pessoa fica mais suscetível a decisões irresponsáveis e inconsequentes. Mas também é o começo da responsabilidade. É bom lembrar que na cultura judaica, por exemplo, isso era muito claro, né? Aos 13 anos de idade, né, para o menino, e aos 12 anos para a menina, o pai dava uma certa autonomia para eles. Para o menino era o bar mitzvah, para o menino o bat mitzvah, que era uma cerimônia judaica, né, onde o pai tem a missão de, até os primeiros 12 anos de vida, ensinar esse menino e menina tudo sobre a lei de Deus, e nessa idade ele recebe autoridade, inclusive, com responsabilidade pela sua alma eterna. Só que nós estamos protegendo demais nossos filhos e dando a eles o tratamento de um adolescente como se fosse uma criança. Até o adolescente precisa de responsabilidade. Lógico, sempre com limites. Entendi o que você está falando. A responsabilidade com limites. Aliás, responsabilidade sempre envolve limites, né? Porque responsabilidade envolve consequências. Entendeu, Flávio? Não é dar só o que a pessoa quer. É dizer, olha, você quer isso aqui? Tá ok, então se responsabilize por isso. A responsabilidade, ela traz um limite junto com ele, mas traz as consequências. Agora, assim, o que a gente está colocando aqui, saindo um pouco do foco específico do adolescente, é que no amor eu não posso impedir a pessoa de viver as experiências dela, por mais que eu ame. Mas que eu ame meus filhos, não posso impedir de viver as experiências que eles vão ter que viver. Eu vou ter que entender que ele vai sofrer algumas dores que é dele mesmo. E eu não vou poder protegê-lo disso. Eu tenho que criar um ambiente seguro, de ensino, de exemplo, de modelo, mas vai ter que tomar as escolhas dele, fazer as decisões dele. Algumas vezes vai dar errado. Não quer dizer que eu vou deixar um adolescente fazer o que ele quer, né? Isso não. Mas se ele quer fazer alguma coisa, arque com as consequências. Se responsabilize. Esse que é o ponto principal, entendeu? Uhum. Entendeu, Flavinha? Não, pode ficar tranquilo. Não, sim, claro, entendi, sim. Tá? Entendi. Tá? Agora, assim, voltando ao ponto inicial da questão de gastar nossas heranças, o que eu quero enfatizar aqui é que muitas vezes a gente vai ter que lidar com isso aí. A gente vai cuidar da pessoa, e até com os filhos, né? Dar o melhor para os filhos, e os filhos vão, aquilo que a Vaninha falou, fazer escolhas totalmente diferentes. Né? Muitos filhos, às vezes, muitos pais sofrem com isso. Poxa, eu dou o melhor para meu filho, escolher uma profissão ruim, a escolha é dele. Se o seu filho quiser ser, não que ser gari seja uma vergonha, por favor, tá, gente? Mas a gente sabe que a renda é menor, o trabalho é pesado, né? Então, se o seu filho tem chance de fazer uma faculdade e prefere ser um gari, a escolha é dele. Você vai sofrer? Lógico que vai. Se é pai e você ama, sabe que é uma profissão difícil para ele. Mas a escolha é dele. Se um menino escolhe ser homossexual, ou se entende homossexual, por mais que os pais sofram, é a decisão desse filho, depois que chega a adolescência, a juventude. Mas que a gente sofra, né? Mas é a escolha dele. Ele não vai deixar de ser meu filho por causa disso. Agora, eu preciso entender que o fato de eu confiar o melhor de mim para o meu filho não é garantia que ele vai corresponder às minhas expectativas. Filhos naturais, mas também os filhos na fé. Pessoas que estão cuidando, gastando o teu tempo, como eu falei aqui, dando o melhor de você, talvez ele desperdice tudo que você deu. Aí qual o problema que eu estou dizendo isso aqui? Uma vez eu vivi uma experiência na igreja difícil com uma pessoa que a gente cuidou e acabou saindo de uma forma não muito saudável, e alguém disse para mim, pô, tá vendo? Uma pessoa, um colega de ministério falou, por isso que eu não faço igual você gasta muito tempo com as pessoas de outro ministério, né? Falei, cara, eu vou continuar gastando. Não mudou nada.
o que eu dei para essa pessoa foi o melhor que eu tinha para dar, eu vou dar sempre o melhor que eu tenho para dar mesmo. Se o outro definiu o que eu dou para ele está me controlando. Eu vou dar sempre... Uma coisa que o pastor Paulo Bode Júnior falou, eu nunca esqueci. Mas se o fulano for um bode travestido de ovelha, eu vou dar sempre comida de ovelha. Bode come comida de ovelha, ovelha não come comida de bode. Se tem um bode infiltrado, ele vai comer bem, porque eu vou dar amor para ele. Se ele pisar nisso, a escolha é dele. Então, eu não posso me travar no que eu dou na expectativa que talvez um filho na fé me abandone, porque isso vai acontecer algumas vezes, vai desperdiçar tudo que eu dei. Mas eu sei que isso machuca, não machuca? É duro. Você pensa em desistir, pensa em parar com tudo, mas é um caminho do líder de célula. Porque vocês são pastores, na verdade. Não tem título de pastor, são pastores apacentando pessoas. E quem apacenta vai viver essa dor muitas vezes. Porque vão desperdiçar. A Patrícia tem uma história que ela me conta sempre. Ela acho que a Rosana, a pastora deles foram num curso lá na Jocum do Paraná, foi a Oficina da Alma, acho que é a Oficina da Alma do curso, e eles ficaram lá, não sei quantos dias, lá com o pastor Cote, com a equipe lá no Paraná, e eles foram num lugar que tem, acho que no próprio na Jocum lá tinha um local que tem uma fazenda e tem um pastor, tem ovelhas lá, né? Eles chegaram lá perto, e foi muito interessante, que eles chegaram, as ovelhas estavam longe, aí quando chegaram, as ovelhas se aproximaram do pastor, que bonitinho e tal, que legal, chegar perto do senhor, pastor, meu filho, não é assim não. Ovelha só vem perto do pastor quando está com fome, ou quando está com medo, né? Porque sente que o lobo está chegando, ou quando está machucado. Se estiver bem alimentado, sem perigo, nem quer ficar perto de mim, ficam longe. E é assim mesmo, eu vou dar com gente que eu vou dar o melhor para eles, depois vão embora. Agora, quando se tornar um filho na fé realmente, ele não vai ser igual a ovelha. O filho vai ter sempre ali, tendo aliança com você, mesmo seguindo o caminho dele, mas sendo grato. É por aí, esse é o caminho realmente da relação com o filho que faz suas escolhas e talvez desperdice tudo, né? Infelizmente, é muito comum vermos pessoas que desperdiçam o que receberam dos pais na fé, amargarem decepções e fracassos. Pena que nem todos caem em si, como o moço da parábola. O moço da parábola cai em si, alguns não caem em si. Isso, como eu falei ontem na pregação, foi um momento que eu me emocionei muito, e foi fato, é que eu carrego dentro de mim muitas marcas de pessoas que eu falei, caramba, tivesse me ouvido melhor. A gente falou tanto, mas não tem como fazer, não adianta. A gente vai sentir dores assim, gente. Se a gente ama as pessoas, às vezes você fala com a pessoa, cuidado, a pessoa ignora o que você falou e você sabe, poxa, esse cara vai se machucar. E você não tem o que fazer, não dá para... Não adianta ameaçar. Vai cair baixo de maldição, se você sair daqui... Não adianta, ele vai fazer. Não é difícil essa dor, gente? Quem pode compartilhar comigo essa dor de gente que você cuidou e que não ouviu o que você disse, se machucou, como é que você ficou depois? Quem podia compartilhar algo comigo, sem citar nomes, evidentemente, mas falar em tese? O Mike quer falar uma coisa, Mike? Fica à vontade aí. Não, estava refletindo aqui com tudo que está sendo falado, que acho que um dos caminhos, né, para exercitar a paciência é não agradar a si mesmo. Né? Acredito que esse pai, no momento que o filho pediu a herança, não era da vontade do pai que aquilo viesse a acontecer naquele momento, né? Até porque só existe a sucessão quando ocorre a morte. Então, ele estava antecipando a morte do pai pedindo herança, se for olhar pelo direito. Maicon, desculpa te cortar, perdão, mas você falou algo muito forte, que eu ia falar na pregação, eu falei, isso é muito forte. Aquele filho queria matar o pai, na verdade. Parou para pensar nisso? Ele antecipou a morte do pai, né? É muito forte pensar nisso. Desculpa, Maicon, foi um insight bem interessante, pode falar. Então, e olhando para a Bíblia, aqui Deus me levou em Romanos, capítulo 15, né? Diz assim o subtítulo: Cristo dá-nos o exemplo, o modelo da abnegação. Aí o apóstolo Paulo falando, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então ele estava falando assim, o caminho para suportar, para ter paciência, é não agradar a si mesmo. Muitas vezes a gente, dentro de nós, a gente sabe que não é esse o caminho correto, mas a gente, por suportar a fraqueza, a gente abre mão. Né? Aí, dando continuidade, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora,
o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Aí, Mike, show de bola, é isso aí. Porque esse é o caminho do serviço ministerial, gente. Por exemplo, o que eu vou falar agora, não entenda, por favor, como lançando em rosto algo parecido com isso, não é mesmo. Mas, assim, nós temos não sei quantos líderes de célula. Alguns não puderam estar em célula hoje e tal. Outros não estão priorizando, têm outras prioridades, têm outros motivos. Eu já preguei ontem, preparei o material. Por que eu estou aqui agora? Eu estou um pouco cansado com toda a questão também do dia de atividade. É porque eu entendo, eu tenho um prazer em repartir, de fato. Então, se alguns querem ouvir, vamos repartir com quem quer ouvir. Eu vou repartir com outros. Tem que ser. Então, não posso olhar meu próprio interesse, mas o do outro. Esse é o caminho, de fato, da liderança, né? Obrigado, Maicão. Então, esse filho desperdiçou. Desculpa, Vânia, pode falar. O que eu gostaria de colocar é que uma situação que eu vivenciei, a pessoa chegou na igreja, ela estava muito sofrida, veio para a célula. Quando ela começou a se recuperar, ela achou que ela já estava bem. Então, ela tomou a decisão de repetir a mesma história, né? Ela achou que ela já estava forte para viver uma situação novamente e sequer ela se deu conta de que ela estava repetindo a mesma história, só que com alguns agravantes. Então, eu acho que para nós o que fica é o seguinte: eu dei o meu melhor, isso é o que vale. Quando ela vier, provavelmente eu terei algo ainda melhor para dar a ela, né? Então, e permanecer ali, esperar que, se não voltar, seja porque conseguiu superar aquilo de uma outra maneira. Ou que foi para uma terapia, ou que foi, enfim, encontrou alguém que ajudou a que se ajustasse, mas que, enquanto célula, a gente precisa... eu até estava falando bastante disso hoje, que a gente precisa ter um certo distanciamento para poder enxergar a situação como um todo e não cair numa situação de, poxa, vou ficar triste porque a pessoa não valorizou aquilo que recebeu, porque eu estou pisando por um lugar que eu não conheço. Sim. E como eu não conheço, eu preciso ter um distanciamento para eu poder ter uma visão macro. Eu não posso ficar tendo só aquela visão ali. Às vezes a pessoa nem suporta ser tão amada, né, Vânia? Não suporta. A história dela, então vai embora. Mas o amor foi dado, é isso aí, o amor foi dado. Sim, e quando voltar, vamos de novo. Quando quiser voltar, a gente tem mais amor aí. Era isso que eu queria colocar. Amém. Eu sei, eu conheço a história, eu sei que é verdade. Peraí só um minutinho, que acho que a Fabília voltou a mão antes do John. Quem falou agora foi a Beth? Depois você, tá, Beth? Só o John e a Fabília, depois a Beth. Pode falar. Dá licença aí, Beth. Calma, Beth. Pastor, queria falar a respeito dessa questão dos filhos, né? Porque a gente vê aí um pai muito sensato, certamente deve ter dado uma boa educação, talvez ensinado o caminho, mas o ser individual, né? Cada um vai fazer suas escolhas independente da criação, independente daquilo que foi plantado. Que a gente começa a pensar, poxa, se esse pai, né, ele soube tomar a decisão certa de deixar ir, recebeu o filho muito bem, ensinou o filho que estava ali reclamando, resmungando, como é que esses filhos foram tão maus, né? E a gente percebe como nós, né, seres humanos, independente da nossa criação, independente da nossa instrução, a gente é vacilante. A gente vê isso desde o princípio, né? Deus fala para Abraão, Adão, você pode fazer tudo, cara, mas você só não pega naquela árvore ali. E aí Adão vai lá, a mulher que tu me deste foi influenciada pela serpente, e cada um vai botando a culpa no outro, e vai assim, e assim caminha a humanidade. A gente vê assim, tem pais bons, e tem filhos que são ruins. Infelizmente, a gente vê que cada pessoa vai sempre ser responsável por si. A questão da autorresponsabilidade. E a gente não pode... quando teve aquela situação lá do cara acho que da mão mirrada, falou assim, quem foi que pecou? Não, do cego, né? Foi ele ou foi seus pais, né? Porque as pessoas ficam buscando o porquê.
Quem foi que pecou? Por que essa pessoa ficou assim? Por que essa pessoa é desse jeito? Mas é para que se mostre a glória de Deus, para que chegar uma hora, a sensatez, né, a razão, ela vai cair na cabeça daquele que resolveu enxergar. Falar assim, cara, eu estou errado nesse caminho aqui, eu preciso voltar. Porque a instrução foi dada. E até aquele filho que estava em casa, pô, caraca, eu tô aqui desfrutando da casa do pai o tempo todo e tô com inveja de um irmão que chegou fedendo lá de porco, né? Porque ele resolveu sair, pô, e agora ele vai voltar como um príncipe, que honra é essa? Que pai? Pô, que isso, pai? Que história é essa? Então, o ser humano, de um modo geral, ele é ruim, né? Ele faz as escolhas erradas, independente da instrução, da criação. Isso aí. É bom lembrar sempre que essa parábola tem muito a ver com o nosso pai, né? E as parábolas de Jesus, muitas vezes, queriam confrontar os judeus. Então um pouco o filho mais moço como sendo o povo gentil, o filho mais velho são os judeus, né? Nós, gentios, sabemos pela graça e desperdiçamos muitas vezes, mesmo assim nos perdoa, mas ele não desistiu de Israel também não. Que é o filho mais velho que cumpre a lei, que obedece tudo por amor, né? Beth, fica à vontade, Betinha, pode falar. Tiveram o microfone aí. Eu coloquei aí no chat, né? Eu não lembro o autor, não lembro quem foi que falou, não lembro nem se foi o pastor, mas essa frase ficou na minha memória, que num dia muito, muito excelente eu posso controlar a mim mesmo, né? Posso controlar o meu próprio eu, posso controlar minhas próprias vontades. Agora, nunca eu vou conseguir controlar o outro, nunca eu vou conseguir controlar outra pessoa. Então, assim, o que a gente está falando muito aqui é sobre nós mesmos, né? Independente do que o outro faça, independente de como o outro reaja, né? Nós, como pessoas, como indivíduos, né? Devemos agir como indivíduos, né? Como aquelas pessoas que agem e não reagem a partir das ações do outro, né? E a gente tem, assim, uma outra coisa, né, que a gente precisa tirar a nossa mente de como é que o outro vai me ver a partir do movimento que eu vou fazer, né, a partir da ação que eu fizer. Nós temos a nossa própria identidade, nós sabemos exatamente quem somos e por isso que agimos, né, como o pastor falou, né, mas o senhor continuou, demandou tanto tempo assim e tal, cuidando, e da próxima vez vou cuidar sim, porque o senhor é assim. E o senhor não vai se ferir, porque o senhor não vai ferir a sua identidade. Isso feriria muito mais se fosse contra a sua identidade. Então, nós sabendo quem nós somos, não nos ferimos, porque sabemos que agimos de acordo com o que o Senhor colocou em nós, com o nosso propósito em nossas vidas. E talvez se a gente fizesse algo contrário a isso, sairíamos muito mais feridos do que alguém falando mal, do que alguém indo contra, né? Uma vez, eu sou muito, né, de abraço, de carinho e tudo mais, né? Uma vez a Aimee falou assim, porque minha mãe ama muitas pessoas e tal, então é difícil ter uma pessoa que não ame minha mãe. Aí eu falei, tá louca, né? Existem muitas pessoas, né? E com certeza tem pessoas que odeiam, né, a forma de agir, a forma de falar, mas assim, o que eu não posso, eu falando para ela, né? O que eu não posso, filha, é mudar quem eu sou por conta das pessoas, do que as pessoas agem, do que as pessoas falam, do que as pessoas pensam, né, sobre mim. E nós, como pacientes, né, pessoas que amam e são pacientes, devemos agir, inclusive, tendo paciência conosco mesmo, né, com a gente mesmo. Paciência de, poxa, eu não vou me frustrar por não ceder a expectativa do outro, né? Eu não vou mudar a minha essência por conta do outro. Então, tenha paciência comigo também, né? E é o que você falou, Beth, tem que ser a nossa natureza, né? Nós precisamos entender que isso é a natureza de Cristo em nós. Então, a gente não faz porque a gente é bonzinho, não faz porque tem que fazer para prestar conta a alguém, porque não pode fazer diferente, tem que pensar dessa forma realmente. Tem que ser a nossa natureza, né? Fala, Romão, por favor, com vontade. Quando o Jonathan estava falando, me veio muito na mente a questão da justiça própria dos filhos, né? Acho que essa justiça própria fica muito evidente no filho
no filho mais velho, né, que ficou transtornado com o retorno do irmão. Então, a gente materializa muito essa justiça própria ali, né, no comportamento dele. Mas não só nele, também no filho mais novo, que com a sua justiça resolveu sair de casa, pedir herança do pai vivo e viver e tudo mais. Então, acho que são episódios de como a justiça humana, a justiça própria, né, aquela justiça da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? O mal é ruim, o nosso lado bom, né? O bem humano também é ruim. A gente só tem algo de bom por causa de Cristo, né? Então, essa justiça própria fica muito evidenciada aí nas atitudes dos filhos. Perfeito, Ivan, perfeito. Boa observação, perfeito, isso aí. Então, lá. Então, a gente percebe que a gente, por mais que dê, o nosso filho pode tomar decisões erradas e se machucar. Porém, o ponto seguinte, mesmo amando pacientemente, há momentos que precisamos vencer nossa ansiedade. Não podemos carregar no colo errou aqui, alguém que consegue andar, né? A ovelha perdida na parábola desse mesmo capítulo de Lucas foi carregada no colo porque estava ferido e não conseguia andar. O filho pródigo precisou voltar sozinho. Por que eu coloquei isso aqui? Porque no amor paciente, eu tenho que ter paciência também para não atropelar tudo, não atropelar o processo que Deus pode estar gerando na vida de alguém. Isso muitas vezes é mal interpretado por alguns. Não é que a gente vai abandonar a pessoa, mas a pessoa não vai crescer se ela não cair em si. Então, se esse pai, de alguma forma, sai se informa sobre o filho, vai em busca dele, ele talvez encerrasse um processo de Deus na vida dele. É importante que a pessoa viva os seus processos, né? Nós temos que amar tendo paciência para isso também, para não tentar ser mais misericordioso do que Deus, né? Se colocar no lugar de Deus. Então, Deus vai ter que levar algumas pessoas para serem tratadas dessa forma. E é um pai. A disciplina de Deus, né, começa primeiro, Deus disciplina a gente primeiramente ensinando, né, apontando, não é assim que faz. Nós somos ignorantes ainda. Depois ele repreende quando você comete o erro, né? Já sabe que não é assim, fez de novo. Mas chegou o ponto que ele também pune, né? Aquele que ele ama, pela rebelião. Então, algumas pessoas que em rebelião vão precisar sofrer danos. Não é que tem que ser mal com a pessoa, não. É por amor à pessoa mesmo, para que ele viva o dano e caia em si. E é difícil controlar isso às vezes em nós. Essa vontade de salvar a pessoa, a gente pode acabar salvando quem não está querendo ser salvo. Eu vivo muito isso, pessoas que conversam comigo. Se alguém veio conversar comigo sobre isso, né? No dia que eu falei que a pessoa, mas tem pessoas que estão distantes e tal. Disse, ok, a gente está tentando ajudar, mas a pessoa tem que querer ser ajudada. Não, mas não tem que ir em busca da pessoa sempre. Falei, não, ok. Jesus não foi tirar Judas da forca, né? Ele ofereceu toda a chance a Judas. Mas Judas quis ir para a forca. Então, a gente faz o que pode para a pessoa, mas não pode salvar a pessoa. Ela precisa decidir e voltar. E vencer essa ansiedade, às vezes, é difícil. E alguns ficam chateados, o pastor não foi lá, o líder de célula não foi lá, mas a pessoa está cuidando da pessoa e deixando a pessoa viver aquela experiência, sentir aquela dor, para aprender com aquilo. Isso é muito difícil para nós, mas confiar no amor de um pai que nos ama e ama esse irmão muito mais do que nós amamos. É uma linha muito tênue entre abandonar a pessoa, a própria sorte, não cuidar dela, e super proteger, não deixar que ela viva o processo. Isso é claro para vocês? Vocês têm alguma dúvida, alguma questão para compartilhar sobre isso, gente? Uma vez, né, mas já tem anos já, o senhor falou sobre deixar a pessoa crescer e tal. Uma vez nós éramos líderes de casais, e uma vez um casal foi e compartilhou algo conosco, e só por compartilhar. E a gente falou, e existe algum problema em relação a isso, né? Porque vocês ainda estão apresentando alguma dificuldade? Não, já está ótimo, ok, tudo bem. E aí, toda vez que nós íamos lá, como é que tá e tal, tudo bem? Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, assim, abriu primeiro, expôs um argumento ruim no primeiro discipulado, mas disse que estava tratado, tudo bem. Aí, no final, quando foi encerrar o assunto, falou, por que vocês não cuidaram da gente? Aí eu fiquei assim, igual aquele meme. Mas como? Né? Em todas as vezes e tal. Então, assim, e a pessoa falou assim, hoje nós estamos tendo um discipulado. Aí o Felipe, é porque hoje vocês decidiram falar. Isso aí. Então, imagina, Beth, você vai no médico, né? E o médico fala, você está com um problema sério, você precisa mudar a alimentação, você precisa fazer um exame, uma tomografia, ou então uma endoscopia, sei lá, e você não faz exame nenhum e fala, o médico não cuidou de mim. Quer dizer, como é que o paciente, o doente determina para o médico qual é o tratamento que ele vai ter? Deus, uma coisa certa em Deus, gente, Deus ele não atende ninguém
por pirraça. Deus não se move dessa forma. Então, ele vai deixar você viver aquela experiência para crescer com aquilo. Nós vamos precisar aprender isso também. Amando. Agora, como a Vânia falou, na hora que essa pessoa voltar, é o que a gente vai falar daqui a pouco, vai ter de novo cuidado. Por isso que a paciência, o próximo ponto aqui, para esperar o que se foi e voltar um dia. Em amor. Esse pai ficou esperando a volta do filho, que ele enxerga o filho ao longe quando o filho volta, né? E aí, quando esse filho volta, como é que o pai se move? O texto fala, se move por compaixão, sentindo a dor da pessoa. Esse que é o caminho. Eu sei que isso é difícil, gente. A gente vai cuidar da pessoa, dar melhor para ela, ela não vai dar ouvidos, ou então vai dar até só a parte A, não dá a parte B, só até a página 2, né? Ela conta o problema, não se permite ser tratada. Tem muita gente que faz isso, né? Não se permite, ignora o teu tratamento, se machuca, fala mal de você, quebra a tua herança. Ah, não fui cuidado, mas um dia ele vai voltar machucado. Quando ele voltar machucado, aí que a nossa natureza tem que vir à tona. Acolher esse irmão mais uma vez. Sim, pode falar, Flavinha. Eu acho que esse exemplo desse cuidado, ele vai também muito ter a ver com a própria forma que a gente foi educado das gerações dos nossos pais, dos nossos avós, porque a gente acaba passando para a igreja, nesse relacionamento com os nossos filhos e com as pessoas que a gente cuida, da forma como a gente também foi educado. Né, que eu ouvi, por exemplo, muitas vezes, eu sei que muitas pessoas da minha geração, ou mais velhas do que eu, escutou que quando você... agora você vai pagar pelo que você fez, agora é o momento de você aprender com o seu erro. Né? Eu lembro que quando eu era criança, eu brincava na rua, minha mãe falou, se machucar, chora por lamento. Se chegar em casa chorando, vai apanhar. Então, é um conceito que, às vezes, está tão entranhado em nós que a gente já pensa que se a pessoa ela errou, ela não é digna de misericórdia, né? Que ela não tem que ter esse cuidado. E para ela aprender, ela vai ter que sofrer sem amor. Na verdade, a pessoa sofre. A pessoa vai sofrer a consequência do erro, mas não quer dizer que não tem que ter o cuidado. Mas, às vezes, é difícil dar o cuidado em algumas situações, quando você principalmente avisa, né? Nós esquecemos até que nós somos, né? Que nós somos pecadores, também temos vários erros, que caímos várias vezes, fomos alcançados pela graça. Então, a régua que eu uso para mim tem que usar para o outro. Quer dizer, tem gente que fala, não, mas tem que ser firme, tá bom. Então, um dia eu falei para a pessoa, você quer, de fato, seguir pela métrica da lei? Você quer isso? Então, siga. Eu prefiro a métrica da misericórdia, porque eu sei que eu preciso de misericórdia. Então, assim, mas às vezes até é difícil a gente ter misericórdia com a gente mesmo. Exato. Né? Aprendemos assim. Se eu errei agora, não adianta, não vou ter amor, eu vou me punir, né? Então, eu acho que para a gente exercer essa misericórdia, essa paciência com amor e misericórdia, a gente também precisa aprender a receber nas nossas vidas, para os nossos próprios erros. Porque se a gente não receber para a gente, fica difícil você dar para o outro que você não aceita nem para você. Olha, Flávio, esse teu ponto é importante. Na pregação de ontem foi que a gente encerrou, e a gente vai encerrar hoje orando por isso também, fazendo as pessoas entenderem que eu só consigo viver esse amor paciente se eu compreender a paciência de Deus comigo também. E aceitar esse amor paciente do Pai comigo. Porque se eu não entender as minhas limitações e não entender a misericórdia de Deus na minha vida, eu não vou ser misericordioso com os outros bastante. Então, porque a gente cria empatia, né? Isso aí, muito bem, empatia, perfeito. Por isso que esse pai recebe de volta, né? Como nós falamos sempre, com o vestido, com o anel, com a sandália e com a festa. Quando ele recebe de volta, ele recebe para valer. Esse é o nosso caminho. Você vai lidar com pessoas que vão tomar decisões erradas e, quando voltarem, vão ser acolhidas novamente, em amor. Ah, mas vão abusar da gente. Que abusem, nesse sentido, entendeu? É lógico que vou dar limite. Mas vai machucar? Machuque. E a gente, às vezes, acaba... Cara, isso é tão difícil, né? Todos nós, eu também. Às vezes, a pessoa reclama de mim, fala mal e tal, critica, eu fico mal, fico irado, quero me defender. Aí, esses dias, eu estava ouvindo o pastor Paulo Borges Júnior, sempre ele que dá umas pancadas em mim, que machuca feio, né? Ele falando que... Lembrando uma coisa óbvia, né? Quando Jesus fala, bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós. Ele fala, se preocupe quando alguém fala mal de você, falando a verdade. Se ele falou mal mentindo, para que se defender? Regozije-se. Entende? Se alguém falou mal de mim mentindo, você não cuidou de mim, eu sei que cuidei, eu devia obrigado, Senhor, pela chance de sofrer pelo Senhor. Agora, se a pessoa fala mal de mim sendo verdade, eu tenho que me preocupar. Só quando a pessoa fala mal de nós, sendo mentira, a gente quer se defender, quer brigar, fica nervoso, fica estressado, altera a voz. Para quê? Né? Então, é por aí. Eu saber quem eu sou, minha natureza,
para continuar cuidando. Antes de passar para o filho mais velho, sobre o filho mais moço, alguma coisa mais a pontuar aqui, gente? Não, podemos seguir? Então, também o amor paciente com o filho mais velho. Primeiro, o filho mais velho tinha um quê de narcisista, eu coloquei aqui, né? E por isso ele não relaxa, porque ele se vê perfeito demais. E a pessoa se vê perfeita demais, ela se cansa muito. Ela está sempre procurando algum motivo por fora, né? Ao ouvir o som da festa, não celebra, mas questiona. Estamos prontos para amar pacientemente alguém assim? Eu falei, a gente vai lidar com gente assim, que é narcisista, que sempre se vê perfeito, que reclama demais do erro dos outros. Vê como ele é um cara desconfiado, ele chega, como eu falei na pregação ontem, tu chega na casa do teu pai, um pai amoroso como esse. Tem uma festa, opa, tem festa aí, vê o que está rolando aí. Mas já para, o que está acontecendo aí? Aquela pessoa que está sempre olhando, por que está fazendo isso aqui? Por que está fazendo assim? Está sempre procurando motivo por trás? Tem gente que é assim. A gente vai lidar com gente assim, vai ter que ter paciência com pessoas assim. E como a Flávia falou, quando ela citou a questão da dificuldade, nós temos de lidar com misericórdia, até com auto-misericórdia, pelo aprendizado que tivemos na infância, muita gente vive assim pelas dores da infância também. Eu vou estar pronto, não preciso ser psicólogo para isso. Eu tenho que ser cristão. Eu tenho que ser Cristo, de fato, né? O mini Cristo, que é um cristão. Para dizer para esse irmão, deve estar com uma dor maior aí. Então, eu vou ter paciência com ele e amá-lo. Não é fácil. Lidar com gente narcisista, com gente arrogante, com gente que tem justiça própria em altíssimo nível, é extremamente difícil, mas esses irmãos têm que ser amados também, porque são nossos irmãos. Amém? Os irmãos entendem isso? Tá? Olha só, não quero forçar a barra não, mas Dona Cris e seu Fabiano, Claudinho e Rutinha, Ivo e também Cleiton, o Marco falou muito, também Binho, vamos participar, fica à vontade, não fica acanhado não, tá, gente? Deixa a turma falar muito aí, igual Beth, Flavinha, Antônio está quietinho hoje, Antônio, só a Flávia falando, né? Aí é combinado, né, Flávia? Cada semana não fala, né? É revezamento, porque não tá. Fica cuidando das outras. Mas eu estou brincando, mas eu estou dizendo só para ficar à vontade, não ficar acanhado não, tá, gente? Não é obrigado a falar, não. Fica tranquilo. Então, esse filho mais velho fez isso, né? Outra coisa é a paciência para continuar amando alguém até que é invejoso. Esse cara é invejoso. Ele teve inveja do irmão, né? A gente vai lidar com gente assim. A gente, às vezes, tem muita paciência com o irmão que tem falha de caráter porque peca, porque tem uma dependência de droga, mas não tem paciência com o invejoso. A pessoa invejosa, às vezes, é a pessoa meticulosa, envolvida com tudo na igreja, mas é invejosa. Não é que eu vou aceitar a inveja dela como normal, vou ter que ter paciência com essa pessoa para amá-la, né? E aí, interessante, com o filho mais moço, a postura do pai vai ficar esperando, mas com o filho mais velho, ele vai até o filho mais velho para insistir com esse filho mais velho. Então, há momento, aí ter esse insight, essa sensibilidade de perceber no amor paciente a hora que eu tenho que aguardar e a hora que eu tenho que intervir. Isso é difícil para caramba, né? A gente tem que perceber que tem hora que tem que intervir, insistir um pouco mais com a pessoa. E até lá, poxa, vamos tentar um pouco mais. Ontem mesmo na igreja, né? Foi importante, na hora do final do segundo culto, né? Havia um grupo na frente, eu insisti um pouco mais, senti no espírito, insisti um pouco mais. E vieram algumas pessoas depois, no final do apelo, muito quebrantadas, que certamente estavam precisando daquele momento. Um pouco mais de insistência ajudou. Então, ter esse insight que tem hora que eu preciso insistir com alguém que é difícil de ouvir, né? E como é difícil lidar com gente assim, né? Que é mais cabeça dura, que é mais justiça própria muito alta, que é narcisista, que é invejoso, diferente do outro que é mais irresponsável. Que o irresponsável acaba sendo mais apaixonante, percebeu isso? Aquele cara que é doidão, que vai embora, fala o que sente, porque ele fala o que pensa. Aí você acaba tendo... Agora, o justiça própria, o narcisista, o invejoso, a gente fica com uma repulsa para lidar com pessoas assim, que às vezes batem nos nossos próprios esquemas também. Então, a gente precisa treinar como lidar com gente assim. Eu não vou pedir que ninguém fale que se lidou com gente assim, que pode expor alguém é ruim, mas você entende isso? É importante você lidar também com pessoas assim, amá-las da mesma forma, com paciência, né? Confrontar o sofisma que aquele filho mais velho tinha, né? Ele tinha vários sofismas, ele achava que o irmão não era irmão. Como é que ele chama? Meu pai, né, teu filho, né, fez tal coisa e não meu irmão. Quer dizer, como é que ele é meu pai e o outro não é meu irmão, né? Lidar com esse tipo de tratamento entre os irmãos requer muita paciência mesmo. E que Deus dê graça a gente para lidar com isso, né? Que a gente pode acrescentar sobre essa paciência com pessoas assim, narcisistas, invejosas, com justiça própria, como irmão mais velho. Alguém quer acrescentar alguma coisa nisso aqui, gente? O teu filho está explícito aí o ciúme, aquele ciúme
né? É o teu filho. Então, como ele não quer dizer meu pai, você é meu. Então, ele fala o teu filho, ele ainda joga uma carga em cima do pai. Então, é o ciúme dele e não foi pouco, né? Então, ele ainda jogou a carga em cima do pai. Isso a gente vê muito. A gente vê no dia a dia dentro de casa. Se fosse teu filhinho, ainda mais quem tem 5, 6, 13, né? Irmão, Então... é o filhinho da mamãe. Isso gera, gente, um problema sério. Gera um problema sério mesmo, esse negócio do filhinho preferido, que ele acaba sendo o mais solitário da família. Porque ele nem é o queridinho, mas é visto como queridinho, ele acaba sendo excluído. Só vê o que aconteceu com o José lá, né? Ele pagou o preço caro, né? Exato. A Beth colocou aqui a paciência com o mais velho para ajudá-la a sair de seu estado invejoso de ser. Todos nós temos um pouquinho de justiça própria e de inveja. Então, lidar com esse mais velho tem que olhar para mim. A gente vai lidar muito com isso. O pastor gosta mais do fulano, tá vendo? Com fulano o pastor é mais paciente. Poxa, como já ouvi isso já. Então, lidar, mas vai ter que amar, que é um irmão nosso, que tem dificuldade nessa área. A gente precisa entender isso. Nós estamos lidando com pessoas que têm suas dores. A igreja precisa ser um ambiente terapêutico, por isso que é importante ter paciência. Puxando para a minha profissão, minha carreira, minha outra vocação, que é a psicoterapia, uma das coisas que a gente mais fala é que o psicólogo tem que ser paciente. Se ele não for paciente, ele não consegue. Porque tem aquele paciente, o paciente, atendido pelo psicólogo também é paciente, tem aquele cliente que vai demorar meses para entrar em terapia. Eu não posso desistir dele. Então, tem pessoas que ele está pagando pela terapia, está lá sentado comigo, mas não se abre. Ou tenta mentir, eu estou percebendo que está escondendo. Está falando uma coisa, mas o rosto, a expressão física do corpo está dizendo outra coisa. Mas ele não quer dizer, ele não está pronto. Eu preciso ter paciência, e é difícil às vezes. Ter paciência com alguém que não consegue se revelar ainda, que vai demorar a entrar em terapia. Tem pessoas que demoram meses para entrar em terapia. Então, 6, 7 meses não entrar em terapia até agora. Aí depois entra. Aí quando entra, mexe, entendeu? Na igreja também vai ser assim. Vou ter que lidar com pessoas que são mais difíceis, que têm uma crosta mais pesada, uma estrutura mais pesada. O irmão mais velho fala sendo aquela pessoa mais envelhecida, mais uma estrutura mais pesada, que vai ser mais difícil de ser mexida. E nós vamos precisar lidar com gente assim na igreja. Gente que é irmão mais velho, gente que é mais sabe mais do que você, que é líder de célula, que vai zombar do teu ensino. Isso eu entendo também, tá? E vai tentar te mostrar mais do que ele. Ele vai bater nos nossos fantasmas aqui. Aí a gente quer logo dispensar o cara, tomara que mude de célula, né? Então, o pastor Jeremias Pereira sempre fala que tem algumas pessoas que o senhor coloca na igreja só para tratar a gente mesmo. Está ali para tratar o nosso orgulho e não vai embora, não. Vai ali para te tratar até na tua... Falando sério, a minha célula não vai sair, não. Vai ficar na tua célula, porque Deus botou ele lá para tratar você. Difícil isso, né? Mas é necessário. Indo já para o final, que eu não quero prolongar demais também, não, que já são 9h46 já, né? Então, não quero demorar muito, não, para a gente não ter o tempo de uma célula, mais ou menos. Então, nós falamos o filho mais velho e o filho mais novo. Expliquei que nós também somos um pouco desse filho mais velho e filho mais novo, né? Aparece muito em nós um pouco do mais velho, um pouco... Ora somos o mais novo, ora somos o mais velho. E como a Flávia falou, eu só conseguirei ter paciência com as pessoas dessa forma quando entender a paciência de Deus por mim também. E aceitar esse amor paciente de Deus por mim. Eu li um texto que está com vocês aí do Brennan Manning. Esse texto do Brennan Manning que eu transcrevi é um vídeo, e eu queria sugerir a vocês como sugestão, como hoje a maioria das casas onde tem célula, tem TV com Smart TV, não é isso? A boa parte tem, senão você vai levar um laptop tal, ou no celular. Tem um vídeo, você colocar Brennan Manning legendado em português. Brennan, né, B-R-E-N-N-A-N, Brennan, e Manning, M-A-N-N-I-N-G, Brennan Manning. Se você botar Brennan Manning legendado em português, vai aparecer um vídeo curtinho dele, que é uma parte de uma pregação que ele fala sobre o amor. Cara, eu transcrevi basicamente o que ele falou ali. E esse vídeo é muito legal. O vídeo é mais impactante, porque tem o Brennan Manning foi um cara que já li dele o Evangelho Maltrapilho, o Impostor que Existe em Mim, a Assinatura de Jesus, né? São livros muito marcantes, né? Que mexem muito com a gente. E o Brennan foi um guerreiro, né? Porque ele foi um alcoólatra, mesmo depois de convertido, lutou contra o álcool muitos anos, teve várias recaídas até se libertar completamente. Então, ele entendeu muito o conceito da graça, né? Então, alguém que vale a pena estudar. E esse vídeo é um vídeo legal para você passar na célula. Nesse momento aqui, vai gerar um quebrantamento na célula. Porque eu preciso entender que eu primeiro preciso aceitar esse amor paciente de Deus na minha vida. Amém, gente? Vocês entenderam aquela parte final da palavra ontem? Como é que foi para vocês entender
que muitas vezes eu sou irmão mais novo, e eu mesmo sou irmão mais velho em outras horas, e tanto como mais novo como como mais velho, eu vou depender da paciência do amor de Deus, e quando eu compreender essa paciência do amor de Deus por mim, só assim eu vou ter condições também de compreender a paciência de Deus com os outros também. Como é que vocês interpretam isso? Como é que vocês enxergam isso? Ô, pastor, repete aí, por favor, cortou aqui. Eu estou colocando aqui essa ideia de... O vídeo é Brennan Manning legendado em português, só isso. Coloca Brennan Manning legendado em português no YouTube e vai aparecer esse vídeo. Ele está com a camisa amarela, ele fala em pouco tempo ali, um vídeo curto. Então, eu falei, Beth, que como é que é para nós percebermos que nós, em alguns momentos, somos filho mais velho e em outros momentos somos filho mais novo? Que nós mesmos vivemos essa duas realidades muitas vezes. E vamos depender da paciência de Deus conosco. Só entendendo essa paciência de Deus conosco é que talvez eu consiga exercer paciência com o próximo também. Não pode ser uma teoria. Eu não posso falar desse amor só com quem lê livros, mas quem experimenta esse amor, né? Por exemplo, só levanta a mão aqui. Quantos alguma vez na vida já dependeu dessa paciência de Deus de fato? Quem já dependeu disso? Pastor, pode falar? Claro que pode. Fala aí, Flavinha. Eu até, essa semana, eu tenho ouvido um palestrante, eu acho que ele é psicólogo também, mas ele não é cristão, não, mas ele falou sobre algumas coisas que eu acho que estão relacionadas com isso, né? Porque, e eu pensando, enquanto eu ouvia a palestra dele, eu acho que vai muito desse autoconhecimento e da gente olhar para dentro de nós e saber o que a gente é capaz de fazer para gerar empatia e você saber perdoar o outro. Porque é a mesma coisa de que, nas duas, eu estou falando das duas situações, né? No caso que eu sou capaz de ser o filho mais novo, eu sou capaz de ser o filho mais velho. Então, eu acho que a gente se colocar na condição de sempre saber que, por mais que a gente só de repente não faz o que o outro faria por conta da misericórdia e da graça de Deus na nossa vida. Porque eu, pessoalmente, quando eu ouço alguém falar sobre um erro, uma dificuldade ou um pecado, uma coisa que me vem à cabeça é um temor, tipo assim, eu poderia fazer aquilo, eu sou capaz de fazer aquilo. Eu não faço aquilo por conta da graça de Deus, né? E até porque, assim, eu sou convertida ao Evangelho, eu me converti com 18 anos. Então, eu fico pensando, se não fosse a graça de Deus na minha vida, onde eu estaria? Talvez eu poderia até fazer pior do que outra pessoa. Então, em momentos eu posso ser, sim, o filho mais velho, em outro momento, o filho mais novo, em várias situações, né? Então, eu acho que quando a gente começa a fazer esse autoconhecimento, essa reflexão das nossas falhas, das nossas dificuldades, em saber que todo dia a gente tem coisas para colocar diante de Deus, para pedir perdão, sendo elas pequenas ou grandes, a gente percebe que a gente não faz, talvez, o que o outro fez pela simples graça e misericórdia de Deus na nossa vida. Mas se eu estiver longe de Deus, eu sou capaz de fazer aquilo ou até pior. Então, eu acho que isso começa a gerar empatia, de você olhar para o outro com um olhar diferente, de misericórdia, né, com o olhar de Cristo. Com certeza, Flávia. Assim, eu lembro, eu vi muitos episódios assim na igreja, né? E lembro de um caso específico que foi bem forte na igreja, e que de uma pessoa de um pecado, e que alguém me confrontou dessa forma. Mas por que você está tendo paciência com essa pessoa, né? Depois de tudo que ela aprontou? Eu falei, simples, porque eu sei quem eu sou também, né? Sei quão pecador eu sou e quanto Deus teve paciência de mim. E também porque Deus teve misericórdia de mim, e nem toda a minha sujeira, nem a tua, falei para o irmão, foi exposta quando esse irmão foi. Se as tuas sujeiras minhas fossem expostas, talvez nos envergonhássemos também. Então, cada vez que o irmão tem a sua vergonha exposta, é para o corpo cobrir a vergonha dele, cobrir a sua nudez, não para expor mais ainda. Esse é o caminho da paciência, né? Do amor paciente, né? Também eu encerrei aqui, para fechar, colocando uma coisa que não coloquei na pregação ontem, que embora o Pai nos ame pacientemente, precisamos entender que haverá um momento de ajuste. Eu citei a parábola das bodas do Cordeiro, né? Das bodas do filho do rei, que há um momento na festa onde aquele moço que não estava com a roupa nupcial foi colocado fora. A gente precisa fazer as pessoas entenderem que esse Deus de amor e paciência um dia vai ter um final. Então, o que definiu que a pessoa ficaria naquela festa de Mateus 22 não é se ele era bom ou mal, porque bons e maus entraram na festa, mas ele havia trocado de roupa ou não. Havia uma veste própria para a festa, a veste nupcial dada pelo próprio rei.
e que alguém se recusou a vestir. Então, eu preciso entender que, por mais que eu entenda a tolerância de Deus, haverá um dia que haverá um basta. Não cabe a mim, como pastor, nem a você, como líder de célula, definir isso. Que é o Senhor que vai determinar isso aí. Eu vou amar sempre as pessoas e oferecer o caminho da salvação para ele. Mas ele precisa saber que um dia haverá um acerto de contas e alguns vão ser lançados fora. Porque a pessoa não brinque também com isso. Entenda que o amor de Deus é paciente, mas um dia Deus vai pedir conta de toda a paciência que depositou em nós também. Tá certo, gente? Bem, sobre até aqui, sobre a lição, algo mais que a gente queira acrescentar, que a gente queira perguntar, antes de orarmos para encerrar essa parte? Tudo bem? Vamos orar para encerrar essa parte, depois a gente vai ter um papo só sobre coisas práticas da célula depois, tá bom? Então, da voz aqui não falou por enquanto. Vamos lá. Ivo, ora por nós, Ivo. Agradece aí por essa parte da célula, para depois a gente bater um papo no final da aula aqui. Beleza. Oremos. Pai de amor, Deus soberano, nós damos graça por esse momento que tivemos em comunhão, a Deus, compartilhando da Tua palavra, aprendendo, Pai, que nós possamos estar colocando isso em prática, não só no nosso convívio da célula, mas também com nossos parentes, nos nossos relacionamentos, ó Deus, de trabalho, ó Deus, que Tu possa estar nos permeando, ó Deus, com o Teu amor, que seja um amor paciente, que seja um amor que esteja preocupado e seja empático com o outro, ó Deus, que Tu esteja quebrantando os nossos corações, para que a todo tempo nós possamos estar fazendo uma autoanálise, ó Deus, das nossas vidas, das nossas ações, daquilo que temos feito e deixado de fazer, ó Deus, sempre buscando, sempre mirando como exemplo a Jesus Cristo, ó Pai. Que nós possamos estar crescendo como um corpo, crescendo em mutualidade, ó Deus, junto, em comunhão, ó Pai. Nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por tudo que nos foi passado aqui, que nós não venhamos a reter isso, mas que nós possamos também estar compartilhando, ó Deus, e agregando valores ao Teu reino. É essa oração que fazemos, com perdão aos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém.